Fala galera, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no BioLove. Fala galerinha, eu sou a professora Annelise e eu convido vocês aí para descobrirem junto comigo o que é a biologia e quais são os seus ramos de estudo. Bora lá? Depois da vinheta! Então, bioloucos, muito provavelmente vocês já devem ter se questionado o que é a biologia, né? O que ela estuda, de onde vem essa palavra e qual a importância dela aí para os seres humanos de uma forma geral. Vem cá que a Prof. Annelise explica para vocês. Muito bem, galerinha. A biologia, assim como várias outras palavras que a gente tem aí no nosso vocabulário, tem a sua origem no antigo grego. Bio vem de bios, que quer dizer vida, e logia vem de logos, que quer dizer estudo. Traduzindo aí no sentido literal da palavra, de forma bem simples para vocês entenderem, a biologia é o estudo da vida, dos seres vivos, do meio ambiente, da natureza e de todas as relações que esses seres vivos estabelecem no meio onde estão inseridos. Como a biologia é uma disciplina e é uma área extremamente complexa e abrangente, pessoal, ela foi subdividida em algumas áreas de estudo para facilitar, né? Tanto para quem for ensinar a biologia, quanto para vocês aí que forem aprender, que se fascinam por esse mundo aí da biologia, que gostam desses conteúdos biológicos e que também estão estudando aí no ensino médio ou também no ensino fundamental, né? Em relação à disciplina de ciências também. Existem várias sub-áreas, né? A gente chama de sub-áreas ou subdivisões dentro da biologia para facilitar o estudo dela. Vamos conhecer um pouquinho algumas dessas subdivisões da biologia? Então, pessoal, qual é a primeira coisa que vem à mente de vocês quando vocês ouvem a palavra biologia? Muito provavelmente deve ser animais, plantas, até o próprio ser humano, certo? Totalmente correto o raciocínio que vocês fizeram aí com os neurônios de vocês, pessoal. A biologia, como eu falei para vocês, é o estudo da vida. E nós temos várias subdivisões aí para facilitar, né, o estudo, a compreensão desses conteúdos aí por parte dos estudantes ou de quem for estudar para ter um conhecimento a mais por curiosidade também. Uma dessas subdivisões da biologia aí é a zoologia, que nada mais é do que o ramo da biologia destinado ao estudo dos animais. E aí a gente pode incluir também o próprio ser humano, né? Pois nós também somos animais aí incluídos nesse grande ramo de estudos também. Dentro da zoologia, pessoal, nós temos outras duas pequenas divisões também, né? Nós temos a zoologia de invertebrados, que é destinada ao estudo dos animais invertebrados, que não possuem esqueleto, não possuem coluna vertebral, e nós temos também a zoologia de vertebrados, que é destinada ao estudo aí dos animais que possuem coluna vertebral, possuem as vértebras e o esqueleto aí como forma de sustentação para o próprio organismo também. Outro ramo de estudos, então, é a botânica. Já que nós falamos aí das plantas, já vamos aproveitar o gatilho e vamos falar da botânica também, certo? A botânica é um ramo da biologia destinado ao estudo das plantas, né? Começa lá desde o surgimento das primeiras plantas aí até o momento em que elas colonizaram todo o ambiente terrestre e conseguiram se espalhar e povoar os mais diversos lugares do planeta Terra. A botânica aí tem algumas outras pequenas divisões também, né? A gente tem a fisiologia vegetal aí que estuda os tecidos que compõem as plantas também, né? Não é só o ser humano que possui tecidos aí para condução de substâncias no organismo. As plantas também possuem esses sistemas aí, né? Alguns grupos mais evoluídos possuem sistema aí também, né, para a condução de seiva bruta e elaborada. Algum conteúdo aí que a gente vai estar abordando mais para frente aí nos próximos vídeos também. Vamos aproveitar e vamos falar da micologia também, que é o ramo da biologia destinado ao estudo dos fungos. Agora fala a verdade para mim, você achou que era o estudo dos micos, né? A micologia, pessoal, é o ramo da biologia que estuda os fungos, né? Mas quem são esses fungos? Onde nós encontramos eles? Pois bem, os fungos nada mais são do que os cogumelos, orelhas de pau, mofo, bolores aí que a gente encontra nos alimentos, nas paredes, muitas vezes quando o clima fica muito úmido e às vezes quente acaba aparecendo aquele pequeno mofo lá na parede, é um tipo de fungo também. Os micro-organismos que fazem a fermentação do pão aí também são micro-organismos aí pertencentes ao reino fungi, né? São classificados como fungos também. E aqueles cogumelos extremamente coloridos e bonitos que a gente encontra aí no meio ambiente também são fungos e eles também são alvo de estudo da micologia. Mas não pensem, galerinha, que os fungos aí só trazem prejuízo para o homem. Não é bem assim, não. Os fungos também aí têm um papel importantíssimo na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica também, né? E, inclusive, a famosa penicilina, aí, que é um antibiótico extremamente potente, utilizado aí para o combate de bactérias que causam doenças ao ser humano, tem a sua origem num fungo, né?
O fungo aí do gênero Penicillium é responsável pela produção em larga escala aí da penicilina, que é um potente antibiótico que a gente muitas vezes acaba utilizando quando adoece por conta de algum tipo de bactéria em específico. Outro ramo da biologia extremamente importante, pessoal, é a ecologia, né? Ecologia nada mais é do que o estudo da casa, em sua tradução literal aí da palavra, né? A ecologia estuda a casa, entre aspas, dos seres vivos, né? O meio onde eles vivem, as relações ecológicas que esses seres vivos estabelecem entre si aí da mesma espécie ou com espécies diferentes e com todos os demais fatores bióticos e abióticos do meio. Gostaram disso aí, galerinha? Só para vocês terem uma pequena ideia, olha só meu cenário biológico aqui, que legal, certo? Não podia falar de biologia sem trazer vocês aqui pro meu cantinho da felicidade, certo? Outro ramo de estudo extremamente importante da biologia, pessoal, é a citologia. Citologia aí também é uma palavra de origem grega, né? E ela estuda as células. Todos os seres vivos que nós conhecemos são compostos por células, né? E essas células aí, elas acabam se dividindo por alguns processos de divisão celular, né? Por mitose ou meiose, e acabam promovendo a regeneração celular, a renovação de tecidos e tudo mais. E a citologia estuda isso aí, gente. Estuda a composição dessas células aí, quais são as organelas, né? As organelas que são os pequenos órgãos aí que compõem as células, qual a função, a origem dessas organelas, né? Qual que é a finalidade aí dessas células para os seres vivos também. E aí, então, depois da citologia, nós temos a histologia. A histologia aí é o ramo da biologia que estuda os tecidos, né? Sejam eles tecidos humanos, aí tecidos animais, no caso, ou também a histologia vegetal, como eu já falei aí para vocês, né? Todas essas células aí, elas têm algumas características em específico e elas realizam algumas funções em comum também no nosso organismo. Então, conforme a função aí que esse pequeno grupo de células vai desempenhar no corpo, ela vai ser classificada como um tipo de tecido diferente. Nós temos vários tipos aí de tecidos no corpo, né? Nós temos o tecido ósseo, o tecido linfático aí, né, que é composto aí pelo sangue também, né, pela linfa. Nós temos o tecido aí da pele, nós temos o tecido epitelial, no caso, né, o tecido de revestimento. Nós temos vários tipos de tecidos que compõem o nosso corpo. E a histologia, então, é o ramo aí da biologia destinado ao estudo, à compreensão aí da formação, né, da origem, da formação e da função desses tecidos aí dentro dos organismos também. Nós temos a embriologia, então, né, como o próprio nome diz, a embriologia é o estudo dos embriões, né, do desenvolvimento embrionário aí de todos os seres vivos. Desde que ocorre a fecundação lá, desde que o espermatozoide fecunda o ovócito lá e forma o zigoto ou também célula-ovo, as primeiras fases aí desse desenvolvimento embrionário até o momento aí do nascimento aí e que esse novo ser vivo aí venha conhecer o nosso mundo maravilhoso aí fora também. Todas essas pequenas divisões, essas pequenas mudanças aí que ocorrem durante esse período embrionário são estudados pela embriologia também. Nós temos a genética também, pessoal, que é uma disciplina que às vezes acaba assustando um pouquinho o pessoal, né? Porque às vezes envolve um pouco de cálculo, matemática, raciocínio lógico, né? As famosas ervilhas aí que foram estudadas por Gregor Mendel também, né? Que é até hoje chamado carinhosamente como o pai da genética. Mas ela é extremamente importante, pessoal, né? O estudo da genética aí por todos nós, para que a gente possa conhecer como que nós herdamos as nossas características aí dos nossos pais, como que eles herdaram as características dos nossos avós, como nós passaremos essas características para os nossos filhos e assim por diante. A genética nada mais é do que o estudo dos genes, da hereditariedade, né? Da forma como essas características são passadas aí de forma hereditária ao longo das gerações também. Então, galerinha, outro ramo de estudos aí da biologia é a bioquímica, né? A famosa, tenebrosa bioquímica aí que assusta muito os jovens, os estudantes aí de biologia também. Justamente por ser uma disciplina um pouco mais complexa, um pouco mais, digamos assim, difícil de se estudar e de se compreender ela também. E ela é um pouco mais difícil, galerinha, justamente porque ela estuda as reações químicas que ocorrem no nosso organismo a um nível celular. Ou seja, a produção de energia, por exemplo, aí que nós utilizamos no nosso dia a dia. De onde vem essa energia aí que a gente utiliza? Todos nós sabemos que é através dos alimentos, né? Da nossa alimentação aí. Mas e como que o nosso corpo consegue converter esses alimentos em energia? Vocês sabem? A bioquímica explica para vocês aí, galerinha. Toda a energia aí que a gente gasta durante o dia, a gente precisa produzir. Eu, por exemplo, estou aqui sentada no meu cenário totalmente biológico, aí trazendo um pouquinho da biologia para vocês. Eu estou gastando energia.
Porém, o meu corpo também está produzindo energia, né? Ao mesmo tempo que eu estou gastando, ele está produzindo, porque ele é uma máquina extremamente perfeita e eficaz. Como que ele faz isso? Através do processo de respiração celular, né? Que nada mais é do que a transformação aí dos alimentos, né, que a gente ingere em energia, aí na famosa molécula de ATP, que nada mais é do que uma molécula repleta, carregada de energia, que vai estar sendo disponibilizada para o meu organismo usar durante o dia e da forma que eu precisar, conforme eu precisar de energia também. Não é tão difícil assim, gente. Ela é um pouco mais complexa, mas vocês vão gostar de aprender também. E outro ramo de estudo aí da biologia que nós temos então é a taxonomia. A taxonomia, pessoal, ela tem uma finalidade um pouquinho diferente aí dentro da biologia, né? Ela é responsável aí por descobrir, por nomear, por classificar, né? Estudar e classificar todos os seres vivos aí que existem, né? Eles são classificados em alguns táxons específicos, digamos assim, de acordo com as suas características fisiológicas, embriológicas e também de acordo com os seus ancestrais em comum aí. Taxonomia é extremamente importante porque foi a partir dela aí que foi possível, né, a classificação aí de todos os seres vivos que a gente conhece aí dentro do reino dos seres vivos também. Gostaram do vídeo, galerinha? Espero que tenham gostado, viu? Então vocês já sabem, né? Deixa o like aqui embaixo, curte, comenta, compartilha, divulga com os amigos e chama mais pessoas aí para divulgar o conhecimento com o canal Biolove de forma gratuita, certo? Espero vocês aí no próximo vídeo, hein, galerinha? Abraços biológicos a todos vocês!